Item 11, projeto de lei do Senado número 194/2012, não terminativo. Altera a lei número 11.977. 7 de junho de 2009, dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida para condicionar o pagamento das parcelas do financiamento pelos beneficiários ao credenciamento da escola pública de educação infantil e de ensino fundamental no respectivo conjunto habitacional. A autoria da senadora Ângela Portela e o relator seria o Paulo Paim, será agora hoje o senador Douglas Sintra, será o relator ad hoc. Favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta. Observação, matéria terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Concedo a palavra ao senador ad hoc, Douglas Sintra, para proferir sobre o relatório. Senhor presidente, o projeto modifica a lei número 11.977 de 2009, que trata do programa Minha Casa Minha Vida, para condicionar o pagamento das parcelas do financiamento pelos beneficiários à disponibilidade de escola pública de educação infantil e de ensino fundamental no respectivo conjunto habitacional. Para tanto, o PLS inclui o artigo 5B na referida lei, determinando que, decorridos 60 dias da emissão das cartas de habite das residências de conjuntos habitacionais do Plano Nacional de Habitação Urbana, o pagamento das parcelas vincendas devidas pelos beneficiários ao agente financeiro fica condicionado à comprovação da existência de vagas suficientes para atender as crianças e adolescentes residentes no conjunto habitacional em estabelecimentos públicos de creche, pré-escola e ensino fundamental. O projeto especifica ainda que a comprovação da oferta de vagas deve ser feita pela confirmação dos órgãos competentes de cada sistema de ensino sobre o credenciamento das escolas públicas que atenderão o respectivo conjunto habitacional, seu funcionamento regular e sua disponibilidade de vagas. Determina também que a Caixa Econômica Federal deve expedir correspondências aos beneficiários após a entrega das residências e do respectivo habite, para notificá-los do endereço das escolas que atenderão as crianças e os adolescentes residentes do conjunto habitacional. Caso essa notificação não seja emitida no prazo devido, os beneficiários do financiamento habitacional ficam desobrigados de pagar as prestações vincendas até que se efetive o direito das crianças e dos adolescentes residentes no conjunto habitacional à educação infantil e ao ensino fundamental. Os débitos com vencimentos em data anterior ao prazo de 60 dias estipulado no projeto não serão considerados. O início de vigência da lei em que o PLS se transformar é estabelecido para a data de sua publicação. Na justificação, a autora identifica o descompasso entre o direito à educação, principalmente em creches, e sem atendimento dos conjuntos habitacionais criados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Após a apreciação na Comissão de Educação, deverá ser analisada a decisão terminativa na CAI. Não foram apresentadas emendas. Considerando as competências atribuídas a essa comissão, pelo inciso 1 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, é indiscutível a regimentalidade da apreciação do PLS. Não se trata aqui da análise de aspectos econômicos e financeiros da matéria, mas sim da perspectiva do mérito, do impacto que as medidas sugeridas podem trazer para a área educacional. Nesse aspecto, registramos que o senador Luiz Henrique, que nos antecedeu na relatoria, ofereceu reflexões relevantes e sugestões de aperfeiçoamento que retomamos em parte. A Constituição de 88 trouxe grandes avanços no que se respeita ao direito à educação. A partir do princípio escrito no artigo 205 de que a educação é um direito de todos, outros dispositivos, principalmente no artigo 208, estabeleceram o dever do Estado na oferta de acesso à educação. Parte expressiva da população beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida encontra-se nas camadas mais carentes da sociedade, exatamente aquelas que são as usuárias diretas dos serviços públicos. Por isso mesmo, a própria Lei nº 11.977 de 2009, artigo 5º, inciso A, inciso 4º, prevê que a implantação dos empreendimentos urbanos deve observar a existência ou o compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação de equipamentos e serviços relacionados à educação, saúde, lazer e transporte público. No caso da educação em particular, o requisito legal, contudo, nem sempre era cumprido. O próprio governo federal reconheceu essa realidade e editou em 12 de abril de 2013 a portaria número 168 do Ministério das Cidades, que dispõe sobre as diretrizes gerais do PNUH-HU, integrante do Minha Casa Minha Vida. Essa portaria modifica posteriormente a portaria 518 de 8 de novembro de 2013,
e determina que o termo de adesão a ser firmado pelos estados, municípios e o Distrito Federal para participar do programa contenha relatório de diagnóstico de demanda de equipamentos e serviços públicos e urbanos, aí incluídos os equipamentos de educação básica, e exige que cada empreendimento contratado, o ente federado firme instrumento de compromisso para instalação ou ampliação desses equipamentos e serviços. Adicionalmente, nas diretrizes gerais para a elaboração dos projetos dos empreendimentos, a citada portaria estabelece condições para que seja contratada a edificação de escolas, bem como de outros equipamentos públicos complementares à habitação, simultaneamente e na própria área do empreendimento habitacional contratado ou em área adjacente. Vê-se, portanto, que é indiscutível a relevância social do problema abordado no PLS e é oportuno o momento de debatê-lo nesta casa. Embora a matéria tenha sido detalhadamente abordada nas portarias 168 de 518 de 2013, supracitadas, são ainda requeridos mecanismos operacionais para garantir o efetivo atendimento do direito à educação das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida. Cabe lembrar que a partir de 2016, por determinação constitucional, o atendimento escolar das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade deverá ser universalizado. Todos os esforços devem ser empreendidos pelo poder público para cumprir esse desiderato. Nesse sentido, julgamos que a medida proposta pelo projeto, qual seja condicionar o pagamento das prestações vincendas dos beneficiários à garantia do direito à educação dos seus filhos, é meritória e propiciará a concretização do compromisso que a lei já impõe ao Estado. Não obstante, considerando as inovações promovidas pelas mencionadas normas infralegais, julgamos pertinente introduzir pequenos aperfeiçoamentos no PLS 194/2012. Inicialmente, sugerimos ampliar para 120 dias o prazo estipulado para a comprovação da oferta de vagas em estabelecimentos públicos de creche, pré-escola e ensino fundamental para atender as crianças e adolescentes residentes nos conjuntos habitacionais. Esse prazo é compatível com o compromisso que deve ser assumido pelos entes federados para equipar e assumir a operação das unidades escolares contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Em segundo lugar, julgamos conveniente introduzir na lei que rege o programa a previsão expressa de que a população em idade escolar, residente nos empreendimentos habitacionais financiados pelo Minha Casa Minha Vida, seja atendida em escolas situadas no interior ou no entorno do empreendimento. Com isso, ao tempo que damos cumprimento ao dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o acesso à escola pública e gratuita próxima da residência da criança ou do adolescente, garantimos a devida flexibilidade para que os entes federados direcionem para escolas já existentes ou ainda a serem construídas a demanda por vagas gerada pela criação dos novos conjuntos habitacionais. Com essas modificações, não temos dúvidas sobre o mérito educacional do PLS 194 de 2012, sem prejuízo da análise da competência na CAI. O voto, em face do exposto, é pela aprovação do projeto de lei número 194 de 2012, com as seguintes emendas. Emenda da Comissão de Educação. Substitua-se no capítulo do artigo 5b, acrescido à lei número 11.977, de 7 de julho de 2009, pelo artigo 1º do projeto de lei do Senado número 194 de 2012, o termo 60 por 120. A outra emenda inclua-se no projeto de lei do Senado número 194 de 2012, o artigo 2º, renumerando-se o atual artigo 2º com o artigo 3º. Artigo 2º, o artigo 5º-A da lei número 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a viger, acrescidos do parágrafo único. Parágrafo único. O cumprimento do disposto do inciso 4º do capítulo implica o atendimento escolar das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias em estabelecimentos públicos de educação infantil e de ensino fundamental situados no interior ou no entorno dos empreendimentos. Muito bem, senador Douglas Cintas. Eu coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, relatório. Senadora Ângela. Senhor presidente, eu, como autora do projeto, eu quero agradecer o relatório do senador Paulo Paim, que é sempre muito sensível a essas causas sociais, educacionais, da Previdência Social. Agradecer a leitura ad hoc do senador Douglas Cintas. O objetivo principal desse projeto é tocar num ponto que é problemático no Minha Casa Minha Vida.
a falta de oferta de vagas na educação infantil, nas creches, pré-escola e ensino fundamental. Considerando que estas famílias, a grande maioria delas, que são beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, elas têm uma renda familiar em torno de 1 a 4 salários mínimos. Então, se elas têm que pagar a prestação da casa própria e não tem, no ambiente em que ela está se instalando, no conjunto habitacional, uma escola gratuita, ela obviamente vai precisar ter despesas adicionais com o pagamento de creche, escola privada e também o deslocamento, que ele vai ter 2 despesas adicionais, pagamento das mensalidades da escola, creche, pré-escola e ensino fundamental e também o transporte diariamente. Então, a gente está condicionando. O poder público tem a obrigação, em todas as leis dos programas Minha Casa Minha Vida, dos programas habitacionais do nosso país, mostra a obrigatoriedade do poder público oferecer equipamentos sociais e educacionais. Então, enquanto o poder público não cumpre o seu papel de oferecer estas vagas para as crianças, os pais também ficam liberados para não pagarem a mensalidade até que o poder público cumpra a sua parte. Nós precisamos levar a sério as políticas públicas em nosso país. Então, se o programa já prevê essas escolas e não está oferecendo, então a família também pode não pagar, segundo o projeto, até que a gente tenha o cumprimento pelo poder público da oferta de escolas. Senhor presidente, 80% das 6 milhões de crianças de 4 e 5 anos já frequentam a pré-escola. Agora, no caso das creches, apenas 20% das nossas crianças, isso incluindo vagas na escola pública e privada. Então, nós precisamos, sim, implementar, o legislador tem essa obrigação de dar as condições reais para que esses programas atendam melhor essas crianças, as nossas crianças e nossos adolescentes. Nós temos exemplos no dia a dia do Minha Casa Minha Vida que, de repente, começam a surgir escolas e creches improvisadas nas casas porque falta esse equipamento social importante. No conjunto habitacional e nos arredores também. Então, a gente agradece a compreensão do senador Paim, do senador Douglas e de todos os demais senadores pela compreensão da obrigatoriedade que o poder público tem de oferecer mais vagas em creche, ensino fundamental e pré-escola. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, parabéns pelo projeto, senadora Ângela Portela. E, mais uma vez, senador Paim, genial e brilhante. E parabéns ao senador Douglas Sintra por ler aqui a DOC. Presidente Romário. Passo a palavra ao senador Álvaro Dias. Apenas um comentário também, a propósito dessa iniciativa, cumprimentando a autora, iniciativa inspirada na realidade. Quem visita esses conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida em muitas localidades, eu fiz isso há algum tempo, em Londrina, no Paraná, e ouvi moradoras preocupadas em perderem a casa porque já não tinham, ao final do mês, valor suficiente para o pagamento da prestação e outras despesas, já que, não tendo creche nas proximidades do conjunto habitacional, as mães eram obrigadas a deixar o trabalho para cuidar dos filhos. E, com isso, reduzia o orçamento da família, dificultando, inclusive, o pagamento da prestação da casa. Portanto, essa iniciativa que impõe obrigatoriedade, aumentando vagas para as creches nessas localidades, é fundamental, inclusive, para preservar o patrimônio adquirido pela família. Portanto, os nossos cumprimentos à senadora Fátima Cleide, ao relator Paulo Paim. A iniciativa realmente merece o apoio unânime desta casa. Passo a palavra ao senador Teomário Mota. Eu só para ajudar o senador Álvaro Dias, eu quero parabenizar a senadora Ângela Portela. Apenas senador Teomário, desculpe, Ângela Portela, autora do projeto. Um lapso de memória, homenageei a senadora Fátima Cleide. Ela deve ter ficado satisfeita com a homenagem. As duas merecem, mas nesse momento, sem nenhuma dúvida, a senadora Ângela,
quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre com essa sensibilidade. E Vossa Excelência, como professora, como mãe, como uma grande parlamentar do meu estado, que me orgulha muito. Vossa Excelência sempre teve essa preocupação. É muito pertinente isso de Vossa Excelência e, sem nenhuma dúvida, foi inspirada de forma empírica, porque no nosso estado, 2 grandes conjuntos desses foram implantados e Vossa Excelência sabe que são 2 sonhos. O primeiro sonho é o sonho da casa própria, né? E segundo sonho, que também está no mesmo nível, é o sonho de você educar e formar o seu filho. Então, veja em que situação, às vezes, fica determinadas famílias a se instalar na casa própria, do sonho da casa própria, e de repente vê aí seus filhos prejudicados de frequentar a sua sala de aula, tanto na creche, estudo fundamental, estudo médio. Então, Vossa Excelência teve aí uma grande lucidez, estava iluminada, muito iluminada, como sempre está. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa que tem um cunho social fantástico, tem uma visão maravilhosa e, sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência está contribuindo para que cada dia mais essas ações da casa própria tenham o contexto e abranja aí todas as necessidades daquela sociedade que vai compor esses conjuntos habitacionais. Já quero até declarar meu voto, senhor presidente. Voto pela aprovação. Senador Donizete. Bom, presidente, só para parabenizar a senadora Ângela Portela pela iniciativa do projeto, que é fundamental para complementar as garantias das pessoas que estão adquirindo as suas moradias e lembrar que a senadora Ângela Portela vem cumprindo, de certa forma, aquele papel extraordinário que a senadora Fátima Cleide cumpriu aqui no Senado, sempre preocupada com a educação. Então, senadora Ângela Portela, meus parabéns e meu voto é a favor, obviamente. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório favorável ao projeto com 2 emendas oferecidas. Senhores senadores e senhoras senadoras, que eu aprovo, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 da CE e número 2 da CE. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa.